Então, né, segundo o português Jorge Jesus, o Flamengo estaria entre os 6 primeiros da Premier League. Mas vamos levar em conta que está acontecendo uma certa disputa entre o Renato Gaúcho e o Jorge Jesus para saber quem joga o melhor futebol do Brasil. Como é que tu queres que uma equipa, seja no Brasil, na China, na Europa, tenha o mesmo comportamento que a equipa do Flamengo teve em 105 metros, constantemente a pressionar, que chega a uma segunda parte e os jogadores tenham a mesma capacidade física para o fazer? Sabe onde é que isso acontece? Sabe onde? Na PlayStation. O meu time é o melhor time do Brasil. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. Então, se você ouve um comentário até meio absurdo de um técnico de respeito como é o Jorge Jesus, isso deve ser levado em consideração com certeza. Sim, o Flamengo é maior do que os 6 maiores times da Premier League, historicamente. Mas esse não é o ponto discutido. Na minha opinião, o Flamengo não fica nem entre os 10 primeiros da Premier League. O Campeonato Brasileiro, mesmo com seu futebol, com seus talentos, seus jogadores técnicos, né? Ele não pode ser comparado com o futebol inglês. O futebol brasileiro não chega nem perto do futebol inglês no quesito tático, profissional e financeiro. Chega nem perto, nem adianta. E também pelo fato de jogadores jovens brasileiros estarem atuando e brilhando no futebol inglês, que poderiam estar aqui no Brasil ainda. Olha, esses jogadores jovens poderiam estar aqui brilhando no futebol brasileiro, mas estão lá fortalecendo mais times médios e pequenos do futebol inglês. Por exemplo, o garoto João Pedro do Fluminense, ele já foi negociado com o Watford. O Watford que é um time mediano, pequeno no futebol inglês, mas que está sendo fortalecido por jogadores brasileiros. Por que um grande clube brasileiro prefere vender a sua promessa a um clube pequeno inglês do que manter esse jogador e ver o que lucros ele pode dar no futebol, os frutos que ele pode dar no futebol? O futebol brasileiro, anualmente, ele fortalece o futebol inglês e enfraquece o seu futebol. O Richarlison aí é a mesma história. Claro que a questão financeira entra na história. Ela envolve com a vontade do jogador e a vontade do clube de vender rápido. E os times ingleses todos têm essa base financeira os mais jovens possíveis, né? O jogador sai daqui com 17, 18, 19 anos. Né? E isso enfraquece mais o futebol brasileiro, porque tira uma promessa daqui e manda para o futebol europeu. Se fortalece eles, enfraquece a gente. E o dinheiro manda no futebol hoje. A CBF, pelo poder que tem, ela tem que arrumar um jeito de controlar essa saída desses jogadores para não deixar o futebol brasileiro perder essa qualidade que tem. Se essas mudanças acontecerem, quem sabe a gente não pode transformar o futebol brasileiro mais vistoso, né, até para o futebol europeu, para os jogadores europeus, abrir mais portas, né, da Europa para cá. Por que não? Quem sabe assim fazer uma comparação do futebol brasileiro, de um clube brasileiro, com uma liga gigantesca europeia, né, como é a Premier League. Quem sabe assim a gente possa fazer essa comparação de uma maneira mais correta. Não é que nem o Jorge Jesus fez, chegando e falando que o melhor time é o dele, que ele ficaria entre os 6 primeiros, né? Claro que não. Exagero total. Então é isso, o Flamengo não é nem o melhor time do Brasil, que dirá ficar entre os 6 primeiros da Premier League, né? Mas isso não muda a história do Flamengo e a força que ele tem no futebol mundial. E tchau!